Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração ao nome de Jesus Cristo, que nos concede o privilégio de poder estar aqui para ser cheios da presença, ser renovado. Queria te convidar, por gentileza, a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. Louva a Deus pela vida de cada irmã do departamento tão lindo e maravilhoso do ciclo de oração, e agradeço de coração cada oração que foi dirigida a mim e a minha família. Sou muito grato a cada um de vocês. Lucas 24, vamos ler o versículo 30, 31 e 32. Após a leitura, não precisa fechar sua Bíblia, vamos meditar em alguns versículos. Quem achou, diga amém. Lucas 24, versículo 30, 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Dia após dia, nesse mundo a qual estamos vivendo, tem se estreitado, irmãos, a vida daqueles que têm uma visão conservadora, que conserva princípios, família, a palavra. E no Brasil não está tão diferente assim, só que podemos observar que a perseguição está tendo a sua ênfase no campo das ideologias. Podemos observar que o inimigo tem perseguido a nossa fé, a nossa vida, a nossa família no campo das ideologias. E como foi citado aqui hoje, a cada dia mais está exigindo de mim e de você mais fé para caminhar com Jesus. Os dias que estamos vivendo está exigindo de nós mais devoção a Deus, mais entrega, mais compromisso, tendo em vista que se nós não nos dobrarmos ao Senhor por nós mesmos, não temos condições de permanecer de pé. Assim nasceu essa mensagem que o Senhor ministrou ao meu espírito com o tema: minha urgência é a vida espiritual. Repita comigo: minha urgência é a vida espiritual. Eu já vou para o texto. Mas quando olhamos para Jesus, que é a nossa maior referência como cristão, a nossa maior referência como pessoa, e a nossa maior referência como alguém que pisou neste mundo e venceu, assim como nós também vamos vencer em nome de Jesus, podemos observar que quando ele foi levado para ser batizado, quando ele foi ser batizado por João Batista, ele demonstrou que ele também se submetia à palavra, e logo após se submeter à palavra para ser batizado, e João Batista vai dizer: eu que preciso de ti, o Senhor vem a mim para ser batizado. Mas ele disse: seja assim para que se cumpra as Escrituras. Logo após, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Mas o que chama a atenção é que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O que nos chama a atenção é que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, ele encarnou no corpo humano e demonstrou para nós a necessidade de uma priorização da vida espiritual. Porque pensa comigo, ele era Deus, mas também ele era homem, 100% homem, 100% Deus. Ele não deixou de ser Deus por encarnar, mas abriu mão dos benefícios, não levando em consideração ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou. E podemos observar no ministério de Jesus que ele priorizava a vida espiritual, porque ele entendeu que a carne é fraca, mas o espírito está pronto.
E em vários momentos da Bíblia Sagrada podemos observar Jesus operando milagre, operando maravilhas, impactando pessoas, mas posteriormente ele se retirava para estar sós com o Pai, para alimentar a sua vida espiritual. Em diversas passagens da Bíblia mostra, em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 6, fala no versículo 12 e 13, naqueles dias foi ele ao monte orar. Em Mateus 14, 23 fala, e despedida a multidão subiu ao monte para orar. Em Lucas 22, 39 a 46 fala, e saindo foi segundo o seu costume para o monte das oliveiras, e também os seus discípulos, e quando chegou àquele lugar disseram, orai, para que não entrasse em tentação. Em João 17 também fala que ele intercedeu pelos discípulos. Olha para cá por gentileza, eu quero nessa introdução chamar a sua atenção, que se o próprio Cristo, Deus encarnado, deu ênfase na vida espiritual, quem dirá nós que somos falhos, que herdamos de Adão a desconfiguração, herdamos de Adão o pecado, a queda. No capítulo 23 de Lucas, e nós lemos o 24, eu vou chegar lá, fala a respeito da morte e sepultamento de Jesus. Só que iniciando o capítulo 24, não para por aí. As mulheres foram ir lá até o sepulcro para procurar ali, com óleos que era costume naquela época, balsamar o corpo ali, perfumar o corpo para que durasse mais dias ali, para que elas estivessem naquele período de luto. Mas quando elas chegam lá, a pedra já estava removida, e o varão disse para elas, por que procurar entre os mortos aquele que vive? Já não está mais aqui, mas ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Oh, maravilha! Eu queria fazer uma pergunta. O que acontece se um filho de Deus, um cristão, não priorizar a vida espiritual? O que pode ocorrer, o que pode acontecer? A passagem que lemos fala de 2 discípulos que andavam com Jesus, que estavam em Jerusalém. Só que quando eles viram que Jesus estava agora pregado no madeiro, eles vão virar as costas e vão embora, sentido Emaús, uma aldeia, eles vão embora. Assim como muitos naquela época, quando viram que Jesus aparentemente já não ia fluir mais nada do ministério dele, viraram as costas e foram embora. Afinal de contas, é muito fácil crer num Jesus que transforma água em vinho. É muito fácil crer num Jesus que transforma, que multiplica pães e peixes, que dá vista ao cego, que ressuscita mortos. Mas agora, eu me colocando no lugar desses 2 discípulos que foram sentindo o caminho de Emaús, é difícil crer quando parece que já não pode fluir mais nada, quando parece que ele não pode fazer mais nada. Então eles viram as costas e vão embora. Mas o que chama a atenção no texto é que quando eles estão indo embora para casa, eles estavam discutindo sobre o que aconteceu, chateados, entristecidos. O ministério, entre aspas, tinha acabado. Poxa vida, andamos com Jesus, acreditávamos que poderíamos viver o que ele viveu, realizar as obras que ele realizou, e agora acabou, ele morreu. Acabou meu ministério, acabou minha chamada, acabou. Jesus morreu, mas eles não sabiam que ele tinha ressuscitado. Só que no decorrer da caminhada deles, alguém aparece no caminho e começa a caminhar do lado deles, e era o próprio Jesus ressuscitado. Aleluia! Glória a Deus! Jesus fala, por que vocês estão conversando sobre o que? Eles viram para Jesus e dizem assim, você é peregrino aqui, você não sabe o que está acontecendo, todo mundo sabe. Jesus, um profeta poderoso em palavras, em obras, foi morto pelos principais sacerdotes. Jesus começa ali então a conversar com eles, a explicar para eles as escrituras durante o caminho todo. E quando vai chegar à entrada da aldeia deles, Jesus finge que vai passar direto. Jesus não se convida para ir para a casa deles, mas espera ser convidado. Eles convidam, vão para a nossa casa. Quando Jesus entra na casa, ele toma o seu lugar ali na mesa, e ele toma a atitude, já pega o pão, ele parte o pão, ele abençoa e dá graças. Somente Jesus fazia dessa forma. E quando eles percebem que era Jesus ali,
Jesus desaparece. E um olha para o outro e fala assim: você percebeu? O quê? O que foi, meu filho? Que quando nós estávamos caminhando com Ele, o nosso coração estava ardendo enquanto Ele falava as palavras das Escrituras. O primeiro perigo aqui que eu vejo que uma pessoa que não prioriza a vida espiritual, que não prioriza Cristo, que não prioriza o Senhor, é que essa pessoa acaba deixando o centro da vontade de Deus. Vou explicar por quê. Porque a promessa do derramamento do Espírito era na onde? Aonde que o Espírito ia ser derramado? Jerusalém. E qual o caminho que ela estava caminhando? Sentido oposto, Emaús. Quando não há uma priorização da obra de Deus, da vida espiritual, acabamos deixando o propósito de lado. Acabamos caminhando sentindo o propósito contrário. Caminhamos sentido contrário ao propósito do Senhor. O Espírito ia ser derramado em Jerusalém, mas eles estavam caminhando sentido Emaús. Mas quando eu e você que estamos aqui nessa noite viemos para adorar o Senhor, priorizamos o Senhor, Ele alinha o nosso coração com o propósito que Ele tem na nossa vida. E até nas decisões, nas atitudes, no dia a dia, faz com que venhamos tomar a decisão que nos aproxime dEle. Eu creio que nessa noite é uma noite de alinhamento. O Senhor está em nosso meio para nos abençoar, para falar conosco. Glória a Deus. Aleluia. Ele estava caminhando no sentido contrário. E no versículo 14 que lemos, no versículo 14 do capítulo 24, diz assim: iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Está na Bíblia. O que isso fala aqui, irmãos? Que não priorizar o Senhor, não priorizar a vida espiritual que Ele nos deu, que quando nós cremos em Jesus, conforme está escrito em João capítulo 1, versículo 12, aqueles que creram no Senhor, Ele deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus, que não nasceu segundo a vontade do varão nem da carne, mas sim do Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Qual que é o segundo perigo que nós podemos ver aqui, conforme a Escritura? É que eles iam caminhando e falando durante o caminho, mas eles não estavam onde que Deus gostaria que eles estivessem. Não onde que Deus gostaria que eles estivessem? Em Jerusalém, perseverando, aguardando a promessa de Joel que o Espírito ia descer. Mas eles não estavam no querer do Senhor. E de que isso fala? Fala de uma fé teórica. Fala de um evangelho teórico e não prático. Estamos vivendo tempos em que, infelizmente, muitas pessoas têm deixado de viver o evangelho prático, algo que você experimenta Deus, que você tem contato com o Senhor, que você tem resposta de Deus, que você tem a graça do Senhor, a unção do Espírito, o renovo do Senhor, e tem vivido uma fé só de boca para fora, uma fé só de falácia. E o Senhor está dizendo pela sua palavra, aleluia, não podemos nos conformar com o evangelho teórico. Observe quando Paulo ele ia pregar, irmãos, ele não debruçava, ele não priorizava falar bonito, como os gregos naquela época, mas Paulo dizia, quando fui ter convosco, a questão era a demonstração de poder do Espírito Santo. O que eu estou querendo dizer com isso é que precisamos continuar crendo que, aleluia, o Evangelho não é algo somente teórico, mas que em nosso meio, Jesus Cristo ainda cura, Jesus Cristo faz milagre, Jesus Cristo opera o sobrenatural e impossível. É continuarmos crendo que se olharmos para uma causa impossível, para nós pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. É continuar crendo que em nosso meio Jesus pode pegar um adolescente, batizar com o Espírito e transformar num pregador, pode pegar um ladrão, um traficante e transformar num grande homem de Deus, transformar uma mulher que está perdida numa grande mulher de Deus. Precisamos continuar crendo no poder do Evangelho, continuarmos crendo, meus irmãos, no poder que flui da palavra. Porque a mensagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que são salvos é poder de Deus. Aleluia! Não se contente somente com palavras, irmãos. Não se contente somente com a teoria.
Mas vamos focar em avançar no nível. Como nossos pais na fé não se contentaram em uma pessoa entrar aqui possessa, e às vezes ainda o inimigo sai ainda rindo da nossa cara, de uma pessoa que às vezes vem até nós pedindo uma oração por uma causa urgente, e não temos às vezes uma fé consolidada para que venhamos ir até Deus e pedir Deus autorização para profetizar e a cura acontecer, o milagre acontecer. Afinal de contas, o nosso Deus é o mesmo, irmãos. Só que com a influência externa, no campo das ideologias, o inimigo tem feito com que muitas pessoas venham a estar se esfriando e desacreditando e se detendo somente em palavras. Mas eu creio que nessa noite o Espírito Santo está operando em nosso meio. Não iremos ficar somente na teoria, mas iremos experimentar o Senhor operando em nosso meio. Não precisa alguém aqui virar um mortal, alguém gritar, não. Mas nós cremos que quando as Escrituras estão abertas, o Espírito Santo está trabalhando em nosso meio. O que isso significa? Talvez você pisou aqui desanimado, desanimada. Talvez pisou aflito, entristecido, angustiado. Mas nessa noite o poder da palavra, ela vai de encontro à tua vida, ela vai de encontro ao teu coração. E aonde tem desânimo, o Senhor coloca ânimo. Aonde se esvairou a esperança, o Senhor renova a esperança. Aonde parece essa causa que não tem mais jeito, pelo poder da palavra, o Senhor renova a sua fé para te mostrar que não é somente teoria. O Senhor continua operando em nosso meio. Seria loucura da nossa parte crer num Deus tão grande, sem também tomar posse daquilo que Ele pode fazer conforme a sua vontade. Meu Deus, queremos ver o nome do Senhor ser glorificado, ver pessoas impactadas e se dobrando a Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, precisamos fugir desse quarto escuro da área da teoria e procurar marchar um pouco mais adiante e alcançar lugares em que nos tornamos instrumentos, e já somos, mas de uma forma que flua o poder de Deus, não só para impactar outras vidas, mas também na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Isso é necessário, né, irmãos? Isso é muito necessário. Porque o ímpio às vezes acredita muito no projeto que ele investe. Você pode perceber um jovem que está ali na biqueira, ele está acreditando, ele está empenhando. Pessoas ímpias e que não creem em Deus, eles estão acreditando nesse projeto, acorda de manhã, chega em casa meia-noite, investindo, acreditando naquilo. E às vezes nós que cremos um Deus tão grande, que fez tantas maravilhas, não só no tempo passado, mas no tempo presente, às vezes, em dado momento, nos deixamos desacreditar que o poder dele ainda está fluindo em nosso meio. Mas ele está dizendo, ainda está fluindo, está fluindo, está fluindo, está fluindo, está fluindo. Mas é necessário não deixar a fonte, precisamos ir à fonte, e o Senhor está bradando em nosso meio. Ei, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eles iam conversando, mas eles experimentou o milagre, eles viram o milagre, eles viram Jesus ressuscitando Lázaro, mas desacreditaram do que ele podia fazer, acreditaram que era o fim. E tem pessoas hoje no nosso meio que um dia pregou, um dia cantou, um dia lecionou, um dia dirigiu, e hoje se encontra desacreditado, talvez pela idade, talvez por algumas circunstâncias, se encontra desacreditado do que Deus ainda pode fazer. E Deus está dizendo aqui nessa noite: não leve em consideração você, mas leve em consideração quem eu sou, porque enquanto eu ainda estiver obra na sua vida, eu vou continuar operando. Não é o fim, não acabou. Talvez o seu momento atual está te impedindo de viver isso na prática, o que Deus tem na tua vida, o teu chamado.
Mas Deus está dizendo, é um momento, passa por ele glorificando, passa por ele perseverando, e aquilo que tem neutralizado a sua fé de viver essa praticidade na vida com Cristo, elimina isso, e você vai chegar no outro nível que o Senhor está te esperando, e a sua fé ser mais uma vez edificada. Jesus, glória a Deus. No versículo 15, 16 e 17, você que não fechou, fala assim: e aconteceu que indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com... Você fechou aí? O mesmo Jesus se aproximou e ia com... Espera aí. Eles estão fazendo pergunta um para o outro, decepcionado e triste. Mas Jesus estava do lado deles. Eles estavam desacreditados porque Jesus tinha morrido. E os questionamentos, olha para cá, os questionamentos, a tristeza, a dor, a decepção, estavam fazendo com que eles não percebessem que Jesus estava do lado. E já percebeu que às vezes é assim na nossa vida também? Os questionamentos, as guerras, as lutas, olhar para um resultado e não ver ele sendo modificado, olhar para uma circunstância e não ver ela sendo mudada. Às vezes nos faz perder aquele discernimento e a percepção que não estamos sós, mas que Ele está conosco. Eu não sei como você pisou aqui nessa noite, é sexta-feira, mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém: não deixe com que os questionamentos, tribulações, dificuldades, tentações roubem a sua compreensão de que eu estou do seu lado. Nunca foi pela sua própria força, não vai ser agora. Não. Talvez esse momento te faça perder a percepção do que eu estou caminhando contigo do seu lado, que eu não te deixei, que eu não te abandonei. Talvez é um mau momento que você esteja, mas esse mau momento, essa má fase, essa circunstância difícil, esse questionamento não faz com que Ele não esteja do seu lado. Mas, aleluia, pelo Espírito eu digo para você nessa noite, o Senhor me trouxe aqui para dizer para alguém, independente da circunstância, Ele ainda está caminhando do seu lado. Se tem alguma coisa para ser ajustada, é no caminho que Ele vai ajustando. Mas o importante é compreender que quando você dá um passo, Ele dá um passo contigo. E quando você pensa em retroceder, Ele te empurra para frente. E quando você pensa em parar, Ele pega as tuas mãos, te levanta para dizer: eu estou do seu lado, eu estou contigo. Eu estou caminhando com você. Pode parecer que não tem jeito. Os questionamentos, as questões em você, a dificuldade, a tribulação, a falha que você comete, talvez rouba a percepção. Mas nessa noite eu vim atualizar no teu coração que eu estou. Você vai para a esquerda, Ele vai contigo. Você vai para a direita, Ele vai contigo. Está desanimado, Ele está lá contigo. Está animado, Ele está lá também. Está chorando, Ele está do lado. Falhou, pecou, Ele está do lado dizendo: vem, eu te curo, eu te saro, eu te levanto. Não perca a percepção que eu estou caminhando contigo, porque eu sei que sozinho você não consegue. Eu sei que sozinho o desânimo te abraça, mas quando ele tenta te abraçar, eu tiro ele fora, estendo as minhas mãos e te levanto de novo. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: o diabo pode até se apresentar para tentar fazer com que você fique desanimado,
sentado, cabeça baixa, aleluia, sem frutificar. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: eu estou caminhando do seu lado, eu não te deixo, estou contigo, até mesmo porque você não me descobriu, eu me revelei a você. E se eu comecei a boa obra, 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 Ebidarabracandarácia, eu sou fiel para dar continuidade. É porque tem hora que a gente se frustra conosco mesmo. Tem hora que nem é o diabo, tem hora que nem é ninguém. Tem hora que é a natureza que nós herdou de Adão. Que nos faz perder a percepção que é a presença dele do lado que vai nos sustentando. Que é a presença dele do lado. Que quando o diabo se apresenta dizendo assim: você falhou, você errou, né? Agora seu Deus está longe. Aí vem com mentira, sabe? Aí o Senhor se apresenta dizendo: não, peraí, nunca foi por mérito próprio, nunca foi pelas suas próprias virtudes, mas sempre foi pela minha graça. Paulo orando dizendo: Senhor, arranca esse espinho da minha carne, eu não aguento mais isso. Orou uma, orou duas, orou três. Ao Senhor se apresenta dizendo: Paulo, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Pode parecer que ele não está lá, mas se você meditar na fidelidade dele, você vai perceber que ele sempre estará lá. Ele sempre estará aí na pessoa do Espírito Santo. Ele sempre estará aí na pessoa do Espírito Santo. Só que os discípulos não estavam percebendo que Jesus estava ali. Era muito questionamento, era uma decepção, o coração partido. Eu preciso avançar. A falta de compreensão do propósito de Cristo, a salvação, a frustração por esperar resoluções políticas. Se você for observar no texto, no versículo 21 fala assim: e nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel, mas agora, sobretudo, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Olha para cá, esses discípulos acreditavam que Jesus iria remir Israel, mas no campo político, porque naquela época os romanos subjugavam nos tributos, nos impostos. Até mesmo Mateus, que era o cobrador de impostos, trabalhava para Roma, por isso que ele era odiado por alguns judeus. Então eles acreditavam que Jesus ia vir remir Israel no campo político, resoluções terrenas. E quando não priorizamos a vida espiritual, a nossa compreensão fica limitada ao campo físico. Porque eles não compreenderam que o reino de Deus já estava lá entre eles. Tem muita pessoa que nós encontramos por aí debatendo sobre A, sobre B, sobre L, sobre B, e fica colocando expectativa em homens, que quando fulano tiver, que quando ciclano tiver, que é culpa de Bertano, que é culpa de fulano. Mas a igreja nunca foi chamada para priorizar a visão no homem, mas para priorizar a visão no reino. A igreja não precisa colocar suas expectativas no homem, independente de quem esteja. Os propósitos de Deus irão se cumprir independentemente. Tem muita pessoa se decepcionando com homens, e às vezes deixando o seu chamado de lado, o seu propósito de lado. Mas Jesus está dizendo: a igreja foi chamada para olhar para Jesus e não para o homem. Eu vou ter que andar mais um pouco aqui.
no versículo 22 e 23, eu estou dentro da Bíblia, irmãos. No versículo 22 e 23, fala assim: ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, os quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem, ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não nos viram. A ele não viram. Olha para você ver, as mulheres já tinham testemunhado, as irmãs já tinham testemunhado, as irmãs de oração já tinham testemunhado que foram lá, o varão, o anjo de Deus falou que não estava lá mais porque ressuscitou, mas mesmo assim eles desacreditou. Porque não viram. E quando nós nos afastamos da prioridade da vida espiritual, passamos a crer só quando vemos acontecer algo. Eles desacreditaram de mulheres de oração, mulheres que tinham vida espiritual. Eles desacreditaram do poder de Deus. Eles pecaram por incredulidade. E quando deixamos de priorizar a busca a Deus, a vida espiritual, ficamos vulneráveis ao pecado da incredulidade também, a desacreditar do que Deus está fazendo. E também dentre outras falhas que nos acometem pela falta de virtude espiritual. Mas nessa noite eu creio que é um renovo de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque a palavra dele é poderosa para operar sobre a nossa vida e nos dar a porção de hoje, para que venhamos levantar amanhã pela graça do Senhor, se assim nos permitir, com disposição de continuar crendo nas promessas que ele tem sobre a vida de cada um de nós. Porque ele tem promessas para a igreja, mas tem promessas do singular também. Está compreendendo? Ele nos enxerga como um povo, como uma igreja, mas também nos enxerga como um singular. Ou seja, ele sabe, conhece a situação de cada um de nós e a necessidade de cada um de nós e o que é necessário que aconteça para que venhamos estar conectados com o seu propósito. Só que os discípulos não acreditaram. Vou correr um pouquinho. Eles não acreditaram. E essa falta de dar ênfase na busca ao Senhor faz com que isso aconteça. Se coloque sobre seus pés, por gentileza. Só que a vida desses dois discípulos virou quando Jesus se encontrou com eles no caminho. Porque eles deixaram de ouvir os questionamentos internos e passaram a ouvir Jesus no caminho. No versículo 27 fala assim que Jesus começou a pregar para eles as Escrituras. Jesus começou a pregar o que, gente? As Escrituras. Jesus começou a agir na vida deles, expondo as Escrituras. E na nossa vida com Deus, no nosso caminhar com Deus, precisamos sempre dar ênfase para as Escrituras. Porque tem pessoa que está se limitando agora em abrir um podcast, ir para a internet, pegar algo já pronto. Mas o Senhor está falando em nosso meio que precisamos do conhecimento, do discernimento que vem das Escrituras. Porque já muitos estão sendo enganados, irmãos. Mas eu glorifico a Deus que nesse lugar tem pessoas como bereanos que valorizam a palavra de Deus e sabem que ela é a bússola, que ela é a luz para os nossos caminhos. Aleluia! Eu vou concluir a mensagem agora. Você lembra que eu falei que Jesus estava caminhando com eles, mas Jesus fez que ia passar direto? Sim ou não? Jesus não é entrão. Ele poderia falar assim:
deixa eu lá. Se convidar para ir para a casa dele, mas Jesus, nossa, já é tarde. Ei, moço, já é tarde, fica. Já é tarde, fica. Entra na nossa casa. Esse convite reflete ao nosso dia a dia. É que precisamos da presença do Senhor em nossa vida diariamente. A luta que você venceu ontem é ontem. Hoje é hoje. Amanhã é amanhã. Eles convidaram Jesus, vem. E na mesa da intimidade, porque não é qualquer pessoa que você coloca a sua mesa, sim ou não? Você pode colocar qualquer pessoa para sentar na mesa. Mesa fala de intimidade, de quem tem proximidade. Aí eles não somente trouxeram Jesus, convidaram Jesus, mas colocaram Jesus sentado à mesa. E o que é que isso acontece? O que é que acontece quando fazemos isso? Quando trazemos Jesus para um lugar de intimidade, ou seja, uma dedicação a um relacionamento pessoal com Jesus. Porque tem pessoas que só buscam se o pai buscar, só ora se o pai falar. Esposa só vai se o esposo ir, o esposo só vai se a esposa ir. E Jesus está dizendo que é necessário uma busca pessoal, até mesmo porque a salvação é individual. Isso gera um desenvolvimento da sua fé, uma estrutura, para que quando vierem os rios correndo, a tempestade, você, que vai ter que viver a sua provação, permaneça de fé para a glória do nome do Senhor. Olha eu concluindo. Jesus senta na mesa. Quando ele senta na mesa, aqui ele já toma uma atitude de autoridade. Ele nem espera o dono da casa servir o pão. Ele mesmo já pega o pão, já vai partindo, já vai dando graças. Porque Jesus, ele age quando nós damos liberdade. Até mesmo porque a Bíblia fala: não resistis ao Espírito. Que isso, Natanael? O Espírito pode ser resistido? Pode. Quantos e quantas pessoas têm ouvido a voz de Deus e têm resistido? Jesus partiu o pão. Quando ele parte o pão, o Senhor permite com que os olhos deles se abram e eles têm a percepção que é Jesus. Mas quando eles têm a percepção que é Jesus, Jesus já está lá em Jerusalém, porque agora não é mais um corpo físico, mas é um corpo glorificado. Aleluia! O discípulo está dentro da casa, Jesus passa pelas paredes entrando: paz seja convosco. Aleluia! Eu concluo. E quando Jesus desaparece, eles olham um outro e falam: você sentiu? O que foi, meu filho? Eu senti, você sentiu? Fala o que. Enquanto a gente ia caminhando, o coração ia ardendo. Enquanto a gente ia caminhando com ele, o coração ia ardendo. Enquanto vamos caminhando, ele vai renovando. Enquanto vamos caminhando, ele vai capacitando. Enquanto vamos caminhando, ele vai restituindo. Enquanto vamos caminhando, ele vai levantando. Enquanto vamos caminhando, ele vai ensinando. Enquanto vamos caminhando, ele vai operando. O que está querendo dizer, pregador? Não para, prossiga, aleluia. Porque ele é o caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. O que significa? É enquanto nós vamos caminhando que eu vou operando. Não é para ficar sentado, não é para ficar desanimado, não é para ficar desacreditado. Vai caminhando e eu vou operando. Vai glorificando e eu vou bradando. Vai lutando e eu vou renovando. Vai glorificando
seu coração a minha vontade. Vai exercendo o chamado e eu vou renovando. Vai exercendo o chamado e eu vou ardendo amor no teu coração. Eu não sei como você pisou aqui nessa noite, mas o Senhor está dizendo: enquanto você vai caminhando, enquanto você vai perseverando, eu vou trabalhando na tua vida. Enquanto você vai dando lugar ao meu Espírito, eu vou bradando, vou trabalhando, vou ardendo em teu coração. Talvez você pisou aqui nessa noite com o coração frio, desanimado, sem vontade de orar, sem vontade de consagrar. Mas o Senhor está dizendo: dá um passo adiante para você ver o que eu vou fazer na tua vida. Seja ousado bastante para dar um passo a mais, porque quando você dá um passo a mais, Ele opera também a mais na tua vida. Eu não sei qual que é a circunstância que tem se levantado contra você para tentar fazer com que você pare, seja neutralizado, seja impedido de frutificar. Mas o Senhor está dizendo: minha filha, oh, Ebracanto Repidarabastéria, meu filho, vai caminhando, meu filho, não para.